E lá em Cascavel, Zorzin, Cascavel 1, Ponte 0. E aí, Zorzin? Mereceu, né, Edu? Mereceu o resultado, mereceu a classificação. Jogou um futebol convincente, um futebol para frente, para cima, pressionando a todo momento. Em alguns momentos a Ponte deu uma melhorada assim, uma evolução aqui, outra ali, mas longe de ser aquele time que o torcedor espera, né? De chegar lá, competir, guerrear. Eu acho que o que está faltando para a Ponte é exatamente isso. É competir, guerrear de igual para igual. Não dá para o torcedor, mas o Cascavel foi melhor no jogo. O Cascavel tem um time mais organizado, está jogando há algum tempo junto esse time. Eu acho que isso não é desculpa. Eu acho que a Ponte teve tempo, sim, para tentar montar um bom elenco, para tentar montar um bom time. Você vê que, olha, nós estamos... Quantos jogos, Edu? Quantas rodadas do Paulista e com a Copa do Brasil? São o quê? 9 jogos? 9 jogos esse ano, isso. 9 jogos. Nós estamos falando de 9 jogos e nós estamos falando aqui de jogador que está mal fisicamente. É inadmissível isso. É inadmissível. Não dá, não tem treinador no planeta que dá um jeito nisso. Não tem comissão técnica no mundo que vai dar jeito nisso. Não é possível. Isso daí é inadmissível. Nós estamos na 9ª rodada. A Ponte é o 9º jogo da temporada. E nós estamos ainda falando que tem jogador fora de forma. Tem jogador que está sem ritmo de jogo. Quando que esses jogadores vão entrar em ritmo? Quando acabar o Campeonato Paulista e a Ponte for rebaixada? Copa do Brasil já era, né? Já está fora. Já foi aí, já perdeu a chance de botar uma grana nos cofres, que é interessante demais. E todos os times que passam pela situação da Ponte, a Copa do Brasil é um dos campeonatos que pode salvar aí o ano, e a Ponte já está eliminada, já perdeu, já está fora na primeira rodada, então não dá para aceitar. Eu acho que tem que ser feita uma reformulação de elenco, reformulação, tomara que venha um treinador competente. O Lupe traz a informação aí do Hélio dos Anjos. É um cara muito competente, um cara muito sério, trabalhador. Pode ser que ele resolva a situação, mas olha, é complicado, é difícil. Não tá fácil, não. E aí o que acontece? O Hélio vai ter que, se for o Hélio realmente, vai ter que arrumar esse time, porque o time está, mesmo mostrando hoje no primeiro tempo, em alguns momentos do segundo tempo ali, uma certa organização, mas longe, né, muito longe, de ser um time que está disputando um campeonato paulista de Série A e um campeonato brasileiro de Série B. Longe, mas muito longe. Vai brigar para cair em todos os campeonatos, como está acontecendo agora no Campeonato Paulista. Então, o treinador que vier vai ter que resgatar o aspecto técnico, dar um padrão de jogo para esse time, que é o time da Ponte, não tem um padrão de jogo. E o emocional, né? A autoestima, a confiança. Sabe, acontece muito isso, viu, Edu? Quando as coisas não acontecem, você já começa a duvidar do seu companheiro. Aí é problema. Quando acontece isso, você começa a olhar pro cara, não sei não, hein? E esse cara aí dá problema. E a gente, aparentemente, no time da Ponte, a gente percebe isso, né? Na hora do gol, nos gols que foram anulados, um batendo boca com o outro, o Igor Vinhas dando duro aqui, pô. Então, são coisas que devem estar sendo determinadas durante a semana nos treinos, deve ser determinada no vestiário antes da partida, na pré-eleição, só que o jogador não consegue executar dentro do campo. E aparentemente é isso que está acontecendo. Então, olha, eu estou para dizer que se for o Hélio dos Anjos, acerta a diretoria, porque é um cara que, como eu disse, trabalhador, um cara muito sério e pulso firme. E só vai jogar com o Hélio aquele cara que estiver bem mesmo, que estiver treinando. Que estiver treinando, dando resultado em treinamento, dando resultado no dia a dia, dando resultado no jogo, estiver comprometido, estiver querendo. Porque não dá. Olha, me desculpe, Edu, os ouvintes aí, mas não dá para admitir. Com todo respeito ao Cascavel, que está fazendo aí uma boa campanha, né? Mas nós estamos falando de Campeonato Paranaense, com todo respeito. O Atlético Paranaense, só para se ter uma ideia do campeonato, joga o sub-20, joga os juniores do Campeonato Paranaense. Então, com todo respeito, não dá para admitir essa eliminação.
Eu não admito. Mesmo tendo aí lampejos de um bom futebol, eu não consigo engolir, Edu Pinheiro, essa desclassificação da Macaca.